Pablo Escobar, o chefe do narcotráfico colombiano, não era conhecido apenas por sua rede de tráfico de drogas e violência, mas também por seu gosto extravagante e, por vezes, inusitado. Entre suas muitas excentricidades estava a criação de um zoológico particular em sua fazenda Hacienda Nápoles, localizada nas terras férteis da Colômbia. Lá, ele colecionava animais exóticos que poucos podiam imaginar ver fora da África ou da Ásia. Girafas, elefantes e leões passeavam por seus domínios, mas havia um animal que se destacava em meio a todos: os hipopótamos. Escobar adquiriu 4 hipopótamos, 2 machos e 2 fêmeas, diretamente da África, um gesto que simbolizava o poder e o controle que ele exercia, não apenas sobre as pessoas, mas sobre o próprio mundo ao seu redor. Esses animais eram imponentes, intimidadores e ao mesmo tempo fascinantes. Ele gostava de exibi-los, como se fossem troféus vivos, demonstrando sua capacidade de adquirir o que quisesse de onde quisesse. A chegada dos hipopótamos foi um evento em si. Transportados de avião em enormes caixas, esses gigantes aquáticos cruzaram continentes para fazer parte de um império que, em breve, começaria a ruir. Quando desembarcaram na Colômbia, os hipopótamos logo se adaptaram ao novo ambiente. A vastidão da Hacienda Nápoles, com seus lagos artificiais e rios, era o cenário perfeito para esses colossos aquáticos. Ali, eles encontraram um novo lar, distante de sua terra natal, mas surpreendentemente acolhedor. Por algum tempo, esses hipopótamos viveram uma vida tranquila, protegidos pelo Império de Escobar. Alimentados regularmente e observados por uma equipe de cuidadores, eles prosperaram na fazenda, desconhecendo o caos e a violência que cercavam seu proprietário. No entanto, com a crescente pressão sobre Escobar e a eventual queda de seu império, os dias de glória na Hacienda Nápoles estavam contados. Enquanto o Império de Escobar florescia, a Hacienda Nápoles se tornava um símbolo de seu domínio e influência. Os hipopótamos, em particular, se tornaram uma atração única, algo que poucos no mundo poderiam se gabar de ter. Os animais viviam cercados de atenção, recebiam cuidados regulares e eram alimentados de maneira abundante, criando uma atmosfera quase paradisíaca para esses gigantes aquáticos. Os hipopótamos prosperaram nesse ambiente. A fazenda, com seus lagos artificiais e extensos rios, lembrava vagamente os habitats naturais desses animais na África. Eles passavam horas imersos na água, escondidos sob a superfície, apenas com os olhos e narinas visíveis, como se observassem de longe o mundo ao redor. Seus cuidadores mantinham uma relação quase amigável com eles, embora cientes do perigo que um hipopótamo podia representar. Esses animais, apesar de sua aparência pacífica, eram conhecidos por sua agressividade e imprevisibilidade, algo que Escobar admirava. Com a fazenda aberta para convidados ilustres, os hipopótamos eram frequentemente exibidos como parte da coleção exclusiva de Escobar. No entanto, com o passar do tempo, o narcotraficante começou a enfrentar uma pressão crescente das autoridades. Seu império, antes inabalável, começou a dar sinais de fragilidade. E assim como tudo ao seu redor, os hipopótamos começariam a sentir os efeitos do colapso iminente. O estilo de vida luxuoso que esses animais experimentavam estava diretamente ligado ao poder de seu dono. À medida que as cercas da Hacienda Nápoles começavam a ruir, os hipopótamos estavam prestes a enfrentar uma nova realidade, sem a proteção e os cuidados que até então haviam conhecido. A morte de Pablo Escobar em 1993 marcou o fim de uma era para a Colômbia, e com ela, o colapso de todo o seu império. A Hacienda Nápoles, outrora símbolo de sua opulência e poder, foi abandonada. Sem os cuidadores e a manutenção constante, o zoológico particular de Escobar entrou em um processo de decadência. Os leões, girafas e outros animais exóticos que habitavam a fazenda foram transferidos para outros lugares, mas os hipopótamos foram simplesmente deixados para trás. Lentamente, esses animais começaram a explorar além das fronteiras da fazenda. Com as cercas caindo e o terreno vasto ao seu redor,
eles encontraram um mundo novo. Os rios próximos ofereciam o ambiente ideal para que pudessem continuar suas rotinas diárias. Sem predadores naturais e com recursos abundantes de água e vegetação, os hipopótamos se instalaram nas regiões ribeirinhas e começaram a vagar livremente. Enquanto o legado de Escobar desmoronava, seus hipopótamos começaram a construir um novo legado, desta vez fora dos muros da hacienda. Poucos poderiam imaginar o impacto que esses 4 hipopótamos teriam no futuro da região. O que era visto como uma peculiaridade da antiga fazenda de Escobar se transformaria com o passar dos anos em um problema crescente e incontrolável. Sem a presença de predadores e com abundância de alimentos e água, os hipopótamos prosperaram nas águas da Colômbia. Em pouco tempo, a pequena população inicial de 4 indivíduos começou a se expandir. A reprodução desses animais, que ocorre a um ritmo lento mas constante, fez com que eles aumentassem em número consideravelmente ao longo dos anos. O que começou como uma pequena curiosidade isolada se tornou uma questão ambiental complexa. Os rios e lagos onde os hipopótamos se estabeleceram se tornaram seu novo lar permanente. Os moradores locais, inicialmente fascinados pela presença dos animais, logo começaram a perceber que algo estava mudando. Os hipopótamos, antes apenas parte da lenda de Escobar, começaram a ocupar uma área cada vez maior. Seus números aumentaram, e com isso surgiram os primeiros sinais de impacto ecológico. A vegetação local sofreu com o apetite voraz dos hipopótamos, e outros animais que compartilhavam os mesmos habitats começaram a ser deslocados. Mais preocupante ainda, os hipopótamos começaram a se aproximar de áreas habitadas, invadindo plantações e até entrando em pequenos vilarejos à beira dos rios. O que antes era uma espécie de curiosidade inofensiva, agora começava a causar problemas reais para a população local. A reprodução descontrolada dos hipopótamos, aliada à falta de planejamento e controle, criou uma situação inesperada e perigosa. A população de hipopótamos na Colômbia estava crescendo rapidamente, e a convivência com humanos e outros animais estava se tornando cada vez mais complicada. Com o aumento da população de hipopótamos, os conflitos entre os animais e a população local se tornaram inevitáveis. As áreas ribeirinhas, onde os hipopótamos se estabeleceram, começaram a sofrer com as invasões frequentes. Os animais, atraídos pela água e pela vegetação, começaram a destruir plantações, causando prejuízos consideráveis aos agricultores locais. Relatos de incidentes começaram a aparecer. Em algumas ocasiões, os hipopótamos foram vistos atacando outros animais da região e até interagindo de forma agressiva com humanos. Embora os hipopótamos não tenham predadores naturais na Colômbia, eles se tornaram efetivamente uma ameaça às pessoas que vivem nas áreas afetadas. A resposta das autoridades foi lenta no início. A maioria não sabia como lidar com esses gigantes aquáticos. As primeiras tentativas de resolver o problema incluíam cercas improvisadas e, em alguns casos, tentativas de afugentar os animais para longe das comunidades. No entanto, essas medidas eram temporárias e ineficazes. Os hipopótamos, com seu tamanho e força, continuavam a invadir áreas agrícolas e até a atacar pequenas embarcações de pesca nos rios. O que começou como uma invasão isolada, logo se transformou em um dilema ecológico e social, com consequências que seriam sentidas por muitos anos. À medida que o número de hipopótamos continuava a crescer, a situação se tornava cada vez mais insustentável. As autoridades colombianas se viram diante de um dilema. Como lidar com uma espécie invasora que, embora cause danos, também se tornou parte do ecossistema local? Além disso, havia uma crescente conscientização pública sobre a preservação dos animais, o que complicava ainda mais as soluções. Uma das medidas mais discutidas foi a castração dos hipopótamos para controlar a população sem recorrer à eliminação dos animais. No entanto, essa solução se mostrou complexa e cara, pois castrar um hipopótamo
É uma tarefa logística desafiadora. Mesmo assim, o governo começou a implementar algumas dessas ações, mas os resultados ainda são incertos. Outra questão levantada era o impacto ecológico da remoção total desses animais. Com décadas vivendo na Colômbia, os hipopótamos já haviam deixado uma marca no ecossistema local. Removê-los poderia causar um desequilíbrio maior do que o já existente. Assim, o país se encontra em um dilema sem solução fácil: erradicar a espécie ou aprender a conviver com ela. Hoje, os hipopótamos de Escobar são um legado vivo de um passado marcado pelo poder e pela violência, mas que deixou, ironicamente, uma herança que vai além das fronteiras humanas. O futuro desses gigantes aquáticos na Colômbia ainda está em aberto, e a história de sua presença no país está longe de ter um final definitivo.